Amigas e amigos, um editorial do jornal Folha de São Paulo confirma o que eu venho comentando aqui sobre o generoso espaço que a mídia tem dedicado para atacar a presidenta Dilma, o ex-presidente Lula, o PT e a esquerda em geral. O editorial manipula o depoimento do marqueteiro João Santana na sua delação premiada na Operação Lava Jato ao juiz Sérgio Moro, tentando associá-lo exclusivamente à campanha da presidenta Dilma Rousseff, quando na verdade ele falou em 98% das campanhas se utilizando de caixa 2. Esse é o fato relevante, a essência do depoimento do João Santana. Claro que pelo fato dele ter participado da campanha da Dilma, põe esta campanha mais em evidência. Mas os 98% mereceriam ser investigados. Esse é o dado que a Operação Lava Jato deveria tratar com rigor, assim como a Justiça Eleitoral e a própria mídia. No entanto, ele foi tratado de forma lateral, de forma secundária, com a clara intenção de fazê-lo desaparecer o quanto antes das evidências. Com isso, eles vão passando por cima dessa informação fundamental, varrendo mais um caso grave para debaixo do tapete. O mesmo procedimento foi utilizado com a declaração da presidenta Dilma Rousseff, que disse que a responsabilidade pela prestação de contas das campanhas são dos partidos, no caso dela o PT. A presidenta falou o óbvio lulante do Nelson Rodrigues. Todas as campanhas fazem isso, faz parte da legislação eleitoral. No entanto, a declaração da presidenta foi manipulada, foi transformada em manchete, em factoide, dizendo que ela se exime de responsabilidade, repassando a culpa, entre aspas, para o PT. Tudo isso faz parte aí desta politicagem para manter a opinião pública distante dos fatos, da realidade, alienada, anestesiada, e com isso eles vão passando por cima da legislação, por cima das leis, por cima dos direitos do povo, dos trabalhadores, da nação, e vão aí tentando consolidar a marcha do golpe. Ontem mesmo o jornal o Globo fez um evento no Rio de Janeiro, na sua sede, com dois próceres aí do projeto neoliberal, tratando da reforma trabalhista, que é o José Pastore, da USP, e o José Márcio Camargo, da PUC do Rio de Janeiro, dois antigos defensores da reforma política neoliberal. Um debate mediado por ninguém menos do que Merval Pereira e Miriam Leitão, dois militantes aí da mídia que estão constantemente nos canais do Grupo Globo, batendo nas teclas do golpe. E o próprio jornal disse que estava presente um time de colunistas e editores do jornal, do Globo. Outro fato aí relevante também foi o encontro do presidente do PSDB, o Aécio Neves, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, com o presidente golpista Michel Temer para tratar da reforma política. É lógico que a reforma política que eles querem é a reforma política que mantém o povo distante, que feche os canais de participação popular, que cerceie a democracia no sentido de manter o povo distante das decisões políticas, do que é essencial para o povo, para os trabalhadores, para a nação. O debate do Globo, por exemplo, os trabalhadores não passaram nem na porta. Sequer foram avisados de que estariam debatendo este assunto, e todos falaram, deitaram falação em nome dos trabalhadores, supostamente defendendo o interesse dos trabalhadores. Tudo isso aí faz parte dessa embromação, dessa manipulação, desse sentido aí do golpe de levar adiante o seu programa de governo. E também é preciso manter, faço sempre questão de lembrar aqui, manter os olhos atentos aí na chamada Operação Lava Jato, no funilamento desta operação. O editorial da Folha comenta, por exemplo, confirmando uma outra informação que eu venho comentando aqui, sobre o suposto desvio de recursos da Petrobras, quando o jornal disse que esses recursos provêm de contratos superfaturados, e diz que o dinheiro da Petrobras é passado para as empreiteiras, que por sua vez transferem parte dele para os operadores políticos. É o que eu venho dizendo aqui, que isso sim deveria ter sido investigado desde o começo da Operação Lava Jato, e que foi simplesmente varrido para debaixo do tapete. As delações premiadas aí dos dois principais, que é o Paulo Roberto Costa e o Doleiro Youssef,
né, que eles falaram isso desde o começo, a mídia escondeu, fala só de propina da Petrobras, né, e o dado concreto, a realidade simplesmente foi varrida para debaixo do tapete. O editorial da Folha comenta, não sei se involuntariamente, até porque isso, essa altura do campeonato já não tem mais importância para eles. O que interessa é simplesmente bater nesta tecla. O jornal faz isso, recorrendo aí a velha cantilena de que o PT estava tentando se perpetuar no poder. Essas balelas, essas conversas fiadas que não enganam ninguém que acompanha os fatos com atenção, com consciência. O próprio presidente do TSE, o Gilmar Mendes, que é também um conhecido golpista, militante do golpe, tucano, ficha suja no sentido político do termo, reabriu a campanha da presidenta Dilma com a clara intenção de manter aí a chama acesa, as manchetes, né, e os ataques aí à presidenta Dilma, dizendo que vai apurar dados, um fato aí de uma empresa que operava a partir de Uberlândia, uma cidade de Minas Gerais, né, com recursos que teriam vindo da Petrobras. Tudo uma embromação, coisas que eles poderiam ter feito isso há muito tempo, essas investigações, né, conforme o editorial da Folha agora volta a bater nessa tecla. Outro dado relevante também em tudo isso é um artigo que eu publiquei ontem no Outro Lado da Notícia, o meu blog, outroladodaNoticia.com.br, falando aí, que eu dei o título de O Escandaloso Mensalão do Sérgio Moro. Né, é um artigo aí de um professor de processo penal chamado Rômulo de Andrade Moreira, né? Ele diz aqui que ele é procurador da Justiça da Bahia, né? Professor de Direito Processual Penal da Universidade de Salvador, e fala também que ele é pós-graduado da Universidade de Salamanca, na Espanha, e também em Direito Processual Penal, e especialista em processo por algumas outras entidades aí. Bom, enfim, ele tem aí um vasto currículo para falar do assunto, né? E ele comenta aí esta decisão do juiz Sérgio Moro de fazer com que de 10 a 20% dos recursos que são devolvidos aí dos delatores fiquem no Ministério Público, né? Ele elenca aqui, vai mostrando essa ilegalidade. Isso simplesmente a mídia ignora, ninguém comenta nada disso, não se sabe quem tem controle sobre esse dinheiro. O ministro do STF, Teori Zavascki, teria se pronunciado, segundo aqui o professor Rômulo de Andrade Moreira, dizendo que isso é ilegal. O ministro Marco Aurélio Mello também teria comentado nesse sentido. E simplesmente a população não toma conhecimento. Para onde vai esse dinheiro, qual a destinação, quem vai se utilizar desse dinheiro, que controle que se pode ter sobre esse dinheiro. Simplesmente isso a gente não fica sabendo, a mídia simplesmente não trata desse tipo de assunto, né? E o professor vai mostrando aqui a ilegalidade, o absurdo, né, em que isso se transformou. Quer dizer, é aquilo que eu venho dizendo, que é um mini-estado fascista dentro do Estado democrático de direito, que é o que esse juiz fascista, esse juiz que acoberta a corrupção, o Sérgio Moro, a corrupção de verdade, não essa corrupção que aparece aí, corrupção entre aspas, que aparece na mídia, né, essa manipulação, essa forma desavergonhada de ir criando as condições políticas para o golpe. Enfim, um pouco aí do cenário que a gente está vivendo, que a gente está convivendo, que vai confirmando, né, os procedimentos golpistas, as ações golpistas, né, e o porquê que eles atacam tanto a Dilma, o Lula, o PT e a esquerda em geral, os movimentos populares, os movimentos democráticos, e porquê que eles vão cerceando cada vez mais a democracia. Tudo isso precisa ser denunciado, enfrentado, né, e não deixar com que a marcha golpista siga em frente sem nenhuma contestação. Conto com vocês, que vocês se inscrevam aqui neste canal, que vocês compartilhem, que vocês divulguem esses comentários para a gente combater a marcha golpista em andamento. Um abraço.